Glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo. Declaramos neste momento que em todo o universo tudo está debaixo do controle daquele que criou os céus e a terra com a força do seu poder, com a glória do seu nome, com a beleza da sua majestade, com a majestade da sua pureza, com a pureza da sua glória, com a glória da sua sabedoria, com a sabedoria do seu encanto, com o encanto da sua grandeza, com a grandeza de sua sensibilidade, que é capaz de ouvir-nos esta noite. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para trazer, como prometi, a segunda parte de uma série de mensagens sobre avivamento segundo as Escrituras Sagradas. O tema da mensagem de hoje é uma prudente reflexão sobre avivamentos espirituais. Estamos prontos? Glória a Deus por sua presença, por sua participação. Vamos lá. A introdução que eu quero trazer a esta mensagem é a seguinte. Eu inicio por declarar que as coisas de Deus devem ser tratadas com equilíbrio, com prudência, com moderação, com isenção de ânimos e qualquer ausência de vaidade e de presunção. Nós devemos paciente e piedosamente pedir ajuda de Deus para compreender o que Ele faz. Porque Ele é Deus. Nós somos humanos. Ele é eterno. Nós somos perecíveis. Ele faz coisas perfeitas. E a nossa mente, naturalmente, é imperfeita. Nunca esqueçamos que o homem natural não conhece, não entende as coisas de Deus. Paulo escreveu isto aos Coríntios, 1 Epístola, capítulo 2. Assim sendo, amados, com muito temor e profundo respeito, eu me atrevo a apresentar algumas reflexões sobre avivamento. Como tudo que é produzido por Deus, avivamentos têm a marca da divindade e, por consequência, da diversidade, visto que Deus não faz as obras em massa. Deus não fabrica automóveis e nem outras coisas como os humanos. Com isto eu quero dizer que nunca será possível identificar um modelo divino para determinado avivamento, posto que cada um de per si possui suas próprias características. Será impossível, por exemplo, pôr o avivamento do tempo do rei Ezequias ao lado do avivamento ocorrido em Nínive no tempo do profeta Jonas. Foram avivamentos, mas cada um tem as suas características, são absolutamente distintos. Por exemplo, os avivamentos do país de Gales, das Novas Hébridas e o da Rua Azusa têm as marcas de Deus, mas não tem uma metodologia comum. Não me parece sábio e nem proveitoso criar padrões humanos para ferir tarefas divinas. E pior e mais ainda, não é justo que seres humanos, vasos de barro, critiquem ou analisem a seu próprio gosto as obras do oleiro divino. Quão triste e perigoso se torna quando alguém emite julgamentos apressados sobre o mover de Deus, muito mais quando estão distantes, quando não participaram de nada que lhe diga a respeito. Se alguém deseja saber o que significa um julgamento apressado, eu lembro que o primeiro sinal é este. É fácil conferir. Os juízes de avivamento, e eles sempre estão de plantão, eles nunca glorificam a Deus, pois eles estão ocupados todo o tempo, horas, minutos e segundos, interessados mais no rótulo do que no conteúdo, mais nos agraciados do que no doador da graça. Lamentável.
À luz do texto bíblico, devemos entender que existem várias palavras que traduzem a ideia de um avivamento espiritual. Este é o meu primeiro ponto. 6 principais palavras que traduzem a ideia de um avivamento espiritual. Número 1, avivamento. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Segunda palavra, derramamento. Provérbios 1 e 23, Isaías 44 e 3. Número 3, soprar do vento do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8. Número 4, chuva do Espírito. Isaías 44, verso 3. Número 5, rios espirituais. João 7, 37 e 38. Número 6, quero informar que a sexta palavra que se usa correntemente aqui na Igreja do Senhor é reavivamento. Mas eu lembro que esta palavra não aparece literalmente no texto bíblico. Pois bem, para apresentar um estudo sério e prudente sobre o avivamento, convém que nós descubramos pelo menos 6 de suas características elementares. Então, este é o número 2, características elementares de um avivamento. Número 1, os antecedentes do avivamento. É como se usássemos perguntar a Deus, por que tu enviaste o avivamento? Quais as causas? Quais os antecedentes? Às vezes pode ser o estado de pecaminosidade muito grave, às vezes pode ser o estado de rebelião e, naturalmente, o estado de esfriamento espiritual. Segundo, o início de um avivamento. Não compare as maneiras de Deus iniciar o avivamento, porque não devem ser objeto de comparação, e sim de apreciação e, por consequência, de adoração a Deus pela maneira como Ele trabalha. Existem avivamentos que começam com uma oração individual. Existem avivamentos que começam ou começaram com orações coletivas. Existem avivamentos que começaram com a ministração poderosa, autêntica, vibrante da palavra de Deus. Existem avivamentos que começaram com períodos de jejum. Existem avivamentos que começaram com períodos de clamor intenso, etc, etc. Como nós podemos, então, catalogar isto? Avivamento não é para ser catalogado, é para ser desfrutado. Não se mergulha no rio fazendo estudos sobre o que significam as correntes marítimas. Não se vai ao mar para medir o tamanho das ondas, mas sim para banharmos-nos nele, mergulharmos nele e sentirmos a bênção de estarmos no mar como criação de Deus. Em quarto lugar, eu falo hoje sobre o propósito do avivamento. É muito bom observar que um avivamento pode ter um propósito muito distinto de outro avivamento. E sabe-se isto pelas consequências. À medida que o avivamento vai acontecendo, vamos ver da maneira como Deus vai operando, vamos ver as consequências, os resultados do avivamento e descobrimos que havia propósitos especiais, específicos. Vou mencionar apenas 2. Existem avivamentos cujo propósito é restauração de vidas na casa de Deus. Existem avivamentos cujo propósito é uma restauração nacional. Isso está na história, eu vou voltar a isto nas próximas mensagens. Mas existem avivamentos produzidos por Deus exatamente para produzir uma onda massiva, eloquente, exuberante de evangelismo. Outra coisa que nós devemos observar com muito cuidado, com muita atenção e com sentimento de humildade e devoção, as circunstâncias do avivamento. Querer que as circunstâncias do avivamento de Nínive hajam sido as mesmas do avivamento de Samaria é querer propor o absurdo, é querer pôr Deus dentro, não apenas dentro de uma cartilha, dentro de uma bitola, criar 2 trilhos, fazer dele uma máquina e nós mesmos estarmos dirigindo essa
locomotiva. Finalmente, se queremos compreender o avivamento, devemos compreender sua abrangência e sua duração. Geralmente estão interligados esses dois tópicos. A abrangência de um avivamento tem muito que ver com a sua duração. Existem avivamentos de curta duração. Quem é capaz de garantir que Deus não pode fazer avivamentos que durem apenas uma semana? E por que não chamar isso de avivamento? Agora, quem pode duvidar que Deus seja capaz de fazer um avivamento que dure 6 meses? E por que não pensar nos avivamentos que duraram um século? E quem pode ignorar, por exemplo, que o surgimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, para citar um caso especial de história de avivamento, quem pode ignorar que o surgimento dessa igreja não é o resultado do avivamento da Rua Azusa? Deus nos dê equilíbrio, Deus nos dê quebrantamento, Deus nos dê discernimento, Deus nos ajude a pensar nas coisas dele de joelhos dobrados e não de coração exaltado. Eu espero em Deus que nós possamos voltar a este assunto. Nós vamos, na terceira parte, rememorar com detalhes antecedentes do avivamento e o seu início. Conto com você. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua participação. Você está divulgando esta série? Você está compartilhando esta série? Você já se inscreveu neste meu canal para que você saiba com antecipação, com primazia, quando eu estarei trazendo a próxima mensagem? E você sabia que na biblioteca digital que você assina ou que você vai assinar, se você clicar, se você digitar o termo avivamento, você já vai ter algum material suplementar? Algum subsídio que será muito útil para você mesmo? Biblioteca digital é possível ser acessada através do seguinte www.pbsgeselgomes.com. Nada mais. Em seguida você já será conduzido às instruções, você vai assinar a biblioteca e você vai ter mais de 900 itens, porque isto é o meu acervo que eu estou liberando para o povo de Deus. Obrigado por sua atenção. Povo de Deus, é tempo de avivamento. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo para todos sempre.